O Remo vai virar clube empresa. No vídeo de hoje irei trazer aqui informações sobre o que é nessa nova lei aprovada dentro do cenário do futebol brasileiro. Além disso, falar o valor do Remo, quanto que vale para o investidor chegar, adquirir a equipe e começar os seus investimentos. Além disso, o valor, por exemplo, das dívidas do Remo, que já começam a ser sanadas por completo no decorrer dessa temporada de 2021 e quais nomes pode vir assim adquirir a equipe para as próximas temporadas. O próprio Bampará, que já investe aí nos naming rights do estádio Baianão, que seria uma boa opção para o Remo, visando a temporada de 2022 e também a sequência dessa ascensão da equipe dentro do futebol brasileiro. Será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal. Eu irei começar aqui o vídeo explicando o que é o Clube Empresa, essa lei que foi aprovada dentro do cenário do futebol brasileiro agora em julho de 2021. O interesse é atrair os clubes sem fins financeiros para se tornar clubes empresas, ou seja, a equipe que atualmente todos os times do futebol brasileiro praticamente são aí sociedades anônimas sem fins lucrativos, então não podem receber investimentos privados de forma direta para não ter problema aí, por exemplo, com a FIFA, por exemplo, de chegar um dinheiro e não saber exatamente de qual forma que aquilo lá veio, não ser divulgado corretamente aí, tanto para as entidades do futebol, realmente pode causar muitos problemas para as equipes. Ou seja, o interesse é sim de tornar as equipes do futebol brasileiro em empresas privadas, facilitar o pagamento também das suas dívidas, não irá perdoar as dívidas passadas do clubes. Entretanto, ajudará bastante no financiamento e também na tributação nova para o futebol aqui do Brasil, ou seja, terá uma tributação certa para cada equipe, para cada competição, e dentro do cenário brasileiro seria cerca de 4% no final do ano, ou seja, como trabalham aí as empresas atualmente aqui do Brasil. Pode ser, por exemplo, tornar a equipe uma empresa, como por exemplo fez com o Bragantino, mudou o nome, mudou também o escudo, acrescenta uma outra cor, ou seja, a empresa se tornar ali a principal referência do time, ou apenas tornar o seu departamento de futebol em modelo empresarial, algo que eu acho que assim, todas as equipes devem se adquirir, fazer esse tipo de investimento, até mesmo porque é muito mais organizado, você tendo aquela figura de um dono, enfim, alguém que pode arcar com as despesas também e a responsabilidade de uma gestão mal feita. Eu acho que isso é muito mais interessante do que igual temos hoje, por exemplo, no Brasil, que fica apenas a figura do presidente como sendo um dono do time, mas a cada 4, 5 anos acabam que troca. Se estivesse sendo feito um bom trabalho, chega outro com novas ideias, novas ideologias e acaba dando descontinuidade naquele bom trabalho que havia sido feito, ou às vezes o presidente vai mal, o time ali tem que arcar com as consequências e o presidente nem sequer paga algum valor, é preso, enfim, nada do tipo. Já vimos aí diversas situações no Brasil acontecendo isso, como o próprio Cruzeiro, o Botafogo e o Vasco, equipes que pediram o mais rápido possível para adiantar essa aprovação da lei aqui no Brasil. Então, realmente pode acontecer dessas duas formas. Além disso, a intenção é que não exista mais essa coisa de salários atrasados, enfim, isso porque o salário do time para os seus jogadores e funcionários já estarão na base do orçamento anual. Ou seja, se você vai trazer um atleta, você tem que ter quase aquela certeza absoluta ali através das arrecadações e investimentos que você vai ter sim a grana para pagar o seu salário. Então já ficaria aí na base, assim como faz os times lá do futebol europeu. Eu particularmente nunca vi um time da Premier League, da Bundesliga, da La Liga atrasar salários, enfim, nada do tipo. Então realmente algo muito mais organizado, além das dívidas sendo pagas com 20% do faturamento atual, a receita bruta, a cada ano, e 50% do lucro líquido também destinado para esse pagamento dessas despesas passadas de cada das equipes, ou seja, iriam ajudar aí bastante para liquidar de vez as dívidas dos clubes brasileiros, principalmente aqueles que têm dívidas impagáveis, como já foi o caso do Remo em temporadas passadas. Hoje a equipe do Remo, finalizando essa temporada de 2021, só terá R$200 mil em dívidas, ou seja, isso é praticamente nada, um pequeno acordo aí de transmissão do estadual, algo do tipo, até mesmo a própria venda de jogadores, o lançamento de uma camisa nova, já consegue pagar esses valores. Mas não foi nada fácil, como parece, O Remo, que iniciou essa temporada com uma dívida até que pequena, de 3 milhões e 600 mil reais. No início da temporada acabou aí entrando
3,4 milhões com as cotas de televisão, também patrocínios iniciais da temporada, até aí o início do Parazão de 2022, o Remo finalizando aí o campeonato estadual só terá esses 200 mil reais de dívidas, no caso trabalhistas, que já perduravam por vários anos, já chegou no valor de ser de 15 milhões de reais, algo que praticamente naquela época era quase que impagável, ou seja, 6 anos atrás, em 2015, a dívida do Remo era de 15 milhões de reais. Agora já solucionando muito bem, com uma boa gestão aí da equipe lá de Belém. Além disso, o Remo conseguiu seu acesso à Série B, deixou de disputar a Série C, até mesmo em 2016 estava na 4ª divisão nacional, conseguiu aí subir bastante. Hoje já se encontra numa situação que vai buscar nessas retas finais permanecer mais um ano na segundona, aí sim iniciando a temporada de 2022 um pouco mais livre, um pouco mais tranquilo, até mesmo para poder investir, enfim, procurar novos investidores. Outro que pode vir a se interessar na aquisição do clube do Remo para se tornar clube empresa é o próprio Bampará. Isso porque ele já adquiriu os naming rights, ou seja, os direitos de nome tanto do estádio Baianão do Remo e também da Curuzu do Paysandu, ou seja, pagou 1.500.000 reais ainda no final de 2020 para manter aí até o final de 2022 o nome do Bampará nos seus estádios, ou seja, o Remo ganhou 1.500.000 reais apenas nessa negociação e obviamente já é o patrocinador master tanto da equipe do Remo quanto também do Paysandu. Pode ser uma empresa que pode vir a adquirir esses direitos aí também, adquirir o próprio time do Remo, que atualmente o seu valor de mercado não consegui achar assim exatamente o valor, considerando toda a estrutura do time, o estádio, também o que representa, o valor da marca dentro do cenário do futebol paraense e também brasileiro. O valor do Remo, até em 2014, o valor da marca aí do Remo era de 5.200.000 reais, 2015 foi para 8 milhões e 2016 atingiu aí um dos seus ápices nos últimos anos, 9.300.000 reais. Em 2017 caiu para 8 milhões e 400, em 2018 para 4 milhões e 400. Eu acho isso muito pouco, mesmo hoje aí o Remo estando na Série B do Brasileirão. Acho que segundo essa estipulação chegaria mais ou menos na casa de 10 milhões de reais, o que eu acho muito pouco. Nem a área onde está e o estádio do Baianão, se fosse vender, não seria só por esse valor. Então, se fosse aí realmente para fazer um valor exato do clube, a estrutura, como eu disse, a estrutura do time, como está fazendo aí também as suas reformas, ampliação, o estádio do Baianão e também o valor que representa a marca aí dentro de Belém, eu acho que giraria tranquilamente na casa entre 30 a 60 milhões, 80 milhões de reais. Tranquilamente, esse é o valor para adquirir um investidor vir pagar e aí sim iniciar essa transição de clube-empresa dentro do Remo. Hoje temos aí diversas grandes empresas dentro do Pará, como eu disse, o próprio Bampará é uma referência dentro do cenário do Pará, porque já vem investido aí no futebol há vários anos, há várias temporadas, por que não tentar aí esse novo negócio de clube-empresa também no Remo. A primeira empresa em maiores grupos em atividades do Pará a Alunorte, também temos a Albras, no ramo aí de mineração, a Celpa, de energia elétrica, a mineração Rio do Norte, também nesse ramo de mineração, e a celulose Jari, no caso de papel e celulose. O Bampará também, em 2010, estava aí na 15ª empresa maior do Pará, mas com toda certeza, com todos esses investimentos, cresceram ainda mais dentro desse ranking. Então temos diversas empresas, tanto do ramo de mineração, energético, e o próprio Bampará referência no mercado financeiro e de bancos lá no norte do país. Então acho que realmente são empresas aí interessantes que podem vir adquirir, ou próprios outros times outras instituições financeiras, grupos financeiros que podem vir a interessar nessa aquisição do Remo. Como eu disse, acho que deve beirar na casa entre 30 e 60 milhões. O próprio Bragantino, que na época estava jogando a Série B, seu valor de mercado na época, que foi adquirido pela Red Bull, foi de 45 milhões de reais. Então acho que o Remo não deve ficar muito atrás dentro desse valor. Beleza? Quero saber a sua opinião, torcedor remista. O que você acha a respeito do Remo se tornar clube empresa, se mudasse, por exemplo, o símbolo, acrescentasse alguma coisa a ver a essa empresa que pudesse vir a adquirir os direitos também, tanto do estádio quanto da marca, enfim, tirar uma cor ou acrescentar uma cor. Enfim, quero saber um pouco dessa descaracterização, que é aí um marco positivamente ou negativamente dos clubes que se tornam empresas também, beleza? Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal. Fiquem
Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, galera!